Uma história cercada de intrigas, brigas de família e conspirações internacionais. A vítima é morta em uma cena que parece corriqueira. Mas as assassinas usam um dos venenos mais perigosos que existem. I hear that news by media. Kim Jong-un, de 45 anos, é o irmão mais velho do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. No último dia 13, ele esteve no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Ia pegar um voo rumo a Macau, na China, onde morava. Kim é este homem de camisa azul e blazer cinza. As câmeras de segurança do aeroporto gravam quando ele chega sozinho no terminal de voos de baixo custo. Kim segue para o lobby e para por alguns segundos. Observa o painel de voos. Em seguida, caminha para o embarque de passageiros. O aeroporto está cheio. É possível ver uma mulher com calça jeans e blusa branca se aproximar. De repente, ela ataca Kim. Passa os braços por cima da cabeça dele. Nesta cena aproximada, dá para ver que uma segunda mulher participa do ataque. A seta amarela aponta para a assassina, a vermelha para a vítima. A agressora rodeia o homem até que chega a segunda mulher. Ela está de branco, apontada com uma seta roxa. Rapidamente, ela coloca algo no rosto de Kim. Veja novamente. Tudo acontece em menos de 5 segundos. As duas se afastam e, apesar das inúmeras testemunhas, não se preocupam em fugir. As imagens mostram a mulher de blusa branca andando normalmente em direção à saída. Kim fica atordoado e permanece parado enquanto as agressoras se afastam. O norte-coreano pede ajuda a um grupo de funcionárias do aeroporto e explica o que aconteceu. Uma delas o acompanha. Logo depois, Kim conversa com 3 seguranças já em outro ponto do terminal. Ele conta que foi atacado e gesticula bastante, fazendo movimentos em direção ao rosto. O norte-coreano também aponta para o local onde aconteceu o atentado. A funcionária faz algumas perguntas e Kim insiste em mostrar que as agressoras atingiram o rosto dele. Em seguida, 2 homens levam o norte-coreano até a clínica médica do aeroporto. Kim explica novamente toda a história à atendente. O vídeo apresenta um corte. No momento seguinte, Kim já está em uma maca sendo atendido por enfermeiros. A cena chama a atenção das pessoas que estão no lobby. Alguns se aproximam do vidro e outros observam de longe. Ainda na clínica do aeroporto, Kim reclamou de dor de cabeça e sofreu convulsões. Ele foi encaminhado para um hospital, mas morreu na ambulância cerca de 2 horas depois do ataque. As 2 mulheres fugiram em um táxi. Ao longo das últimas 2 semanas, a polícia prendeu 3 suspeitos, entre eles as 2 mulheres que participaram da ação. Uma delas é da Indonésia, a outra do Vietnã. O terceiro preso é um químico norte-coreano. Os legistas divulgaram nesta sexta, 11 dias depois do crime, o resultado da autópsia. Kim foi envenenado por uma arma química de destruição em massa, conhecida como agente VX. Os investigadores encontraram vestígio desta substância no rosto e nos olhos da vítima. O agente VX foi banido pela ONU em 1993. Então é ilegal a produção dele em qualquer parte do mundo. O Brasil não chegou a produzir este veneno. Ele é tão letal que apenas 10 miligramas podem matar uma pessoa em poucos minutos. 10 miligramas equivalem a alguns fios de cabelo.
O agente VX é um composto químico tóxico que deriva do carbono e do fósforo. É um parente dos inseticidas mais comuns, mas é muito mais perigoso. Ele não tem cheiro, não tem sabor e tem uma cor amarelada. O professor Anthony Wong é chefe do Departamento de Toxicologia do Hospital das Clínicas. Ele explica que o veneno age rapidamente. Ele é um óleo viscoso, certo? Não é difícil obtê-lo nos canais de espionagem normais. Coloca uma quantidade muito pequena no lenço e simplesmente coloca dentro no plástico, tira na hora e põe a pessoa para respirar. 2 ou 3 respiradas que a pessoa tem já é suficiente para ingerir a dose letal. E é por causa disso que a morte dele foi muito rápida. O componente letal já foi usado em diversos confrontos, como a guerra entre o Iraque e Irã na década de 80. Israel havia prometido retaliar. O sistema nervoso é formado por neurônios. Os estímulos elétricos saem do cérebro e passam pela rede neural até as células, dizendo ao organismo o que ele deve fazer. Este mecanismo regula o funcionamento de todos os órgãos. O agente VX ataca uma enzima que participa desse processo. Rapidamente, as funções do corpo humano são interrompidas e a pessoa morre. Palidez, diminuição do batimento cardíaco, bradicardia, a diminuição da respiração, contrações musculares, convulsões, paralisia respiratória, o coração fica sem oxigênio e a pessoa morre por isso. Isso ocorre em 5 a 10 minutos. As 2 suspeitas alegaram ter recebido dinheiro para participar de uma pegadinha de televisão. Mas o chefe da polícia desmentiu esta versão. Segundo ele, as agressoras foram treinadas para manusear a substância e já tinham feito outros 2 ataques em shoppings da capital pouco antes do atentado no aeroporto. Tudo com uma espécie de treinamento. These 2 ladies were trained to swap deceased face. De acordo com as investigações, elas receberam a substância de uma outra pessoa e não usaram nenhuma proteção. Por isso, depois do ataque, correram para lavar as mãos e evitar contaminações. Mesmo assim, uma delas teve fortes enjoos. Se uma das agressoras realmente começou a vomitar, obviamente foi pela proximidade na aplicação. A vítima, ela estava próximo demais, e aí então realmente inalou, mesmo que seja uma pequena quantidade, foi suficiente para provocar sintomas de vômitos, mal-estar. Mortes por envenenamento são comuns em filmes. E de vez em quando, na vida real. Em 2006, o espião russo Alexander Litvinenko morreu em Londres envenenado com um material radioativo chamado polônio-210. Ele agonizou por 3 semanas. Para a polícia inglesa, provavelmente o espião foi morto sob as ordens do governo russo depois de ser considerado um traidor. O envenenamento aconteceu enquanto ele tomava um café. Kim vivia sob constante ameaça exatamente porque era irmão do ditador Kim Jong-un. Os 2 tiveram mães diferentes, mas eram filhos e herdeiros do mesmo pai, Kim Jong-il. Ele governou a Coreia do Norte até morrer em 2011. No regime norte-coreano, o poder passa de pai para filho ou para o parente mais próximo. Como o ditador não tem filhos, esse parente mais próximo é o irmão que acaba de ser assassinado. Well, however, it's my father's decision. Anos atrás, o norte-coreano chegou a ser cotado para suceder o pai Kim Jong-il como líder do regime, mas acabou renegado pela família e jurado de morte pelo próprio irmão. Tudo porque em 2001, Kim foi preso no Japão ao tentar entrar no país com um passaporte falso e visitar um parque da Disney. Esta situação foi considerada vergonhosa pelo regime norte-coreano e ele caiu em desgraça para nunca mais voltar ao país.
irmão do ditador se refugiou na China e passou a criticar abertamente o sistema político da Coreia do Norte. Para ele, o regime totalitário eliminava a liberdade dos cidadãos. Kim Jong-un também se opunha ao sistema de poder que passa de pai para filho. Foi a gota d'água para a família. Segundo o Serviço Secreto da Coreia do Sul, em 2002, Kim Jong-un emitiu uma ordem permanente para matar o irmão mais velho. O ataque no aeroporto da Malásia fortalece o medo de atentados terroristas com armas químicas. Há um precedente famoso. Em 1995, uma seita religiosa japonesa atacou o metrô de Tóquio com um gás venenoso chamado sarin. 12 pessoas morreram. A Coreia do Norte é conhecida no mundo todo por ser um país fechado e pela produção de armas nucleares. Acredita-se que o governo tenha mais de 5.000 toneladas de armas químicas. Tudo sob controle de um líder excêntrico e perigoso. A Coreia do Sul tem um plano de defesa em caso de ataques nucleares ordenados pelo país vizinho. Kim Jong-un também já provocou os Estados Unidos. Há 3 anos, ele aparentemente ordenou um ataque de hackers a uma produtora de Hollywood porque não gostou do lançamento do filme A Entrevista, uma comédia em que o vilão é Kim Jong-un. Ele não se submete às regras normais, democráticas, políticas que nós estamos acostumados no Ocidente em geral. Mais do que a personalidade do líder, o sistema político norte-coreano é muito bizarro no século XXI, em pleno 2017. Né? A Coreia do Norte tem relações diplomáticas com poucas nações. O Brasil está entre elas. O assassinato provocou uma crise com a Malásia, onde o crime aconteceu. E a China, onde Kim morava. Analistas internacionais apontam que a China protegia Kim Jong-un como uma alternativa de poder para a Coreia do Norte caso o atual ditador fosse derrubado. Kim Jong-un age para que não exista alternativa de poder no país. Além de ser o principal suspeito pela morte do irmão, Kim Jong-un mandou fuzilar o tio por traição e teria envenenado a tia. Além disso, matou vários militares que discordavam de suas ordens. Então, portanto, se a sua permanência política, se a sua consolidação no poder depende de assassinar os seus familiares, é isso que vai ser feito. O que se sabe de líderes altamente autoritários é que eles são também paranoicos. Eles estão sempre de olho em alguém que quer derrubá-los, daí porque eles têm que eliminar os seus inimigos. Nos 11 dias que se passaram entre o assassinato e a divulgação da autópsia, a segurança no necrotério precisou ser reforçada depois de tentativas de invasão ao prédio. Além das 3 pessoas detidas, os investigadores da Malásia buscam outros 7 norte-coreanos suspeitos de participação no crime. A polícia ainda quer saber como as 2 mulheres conseguiram um veneno tão poderoso. E apesar das suspeitas contra o ditador, precisa provar quem ordenou a morte de um único homem com uma arma de destruição em massa em um local público. É um agente de guerra, é um veneno de guerra. É provavelmente o mais potente e mais letal de todos os gases de guerra.